Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse aqui é mais um vídeo do nosso quadro Conversa de Bar. Semana passada, o Correio Brasiliense publicou algumas reportagens sobre um caso que meio que chocou o Distrito Federal. A situação, resumidamente, é a seguinte: um segurança aqui do DF, de Samambaia, que é uma cidade satélite nossa aqui, namorava uma mulher e, por questões que não vêm ao caso aqui agora, decidiu que queria romper esse relacionamento, não queria dar prosseguimento. Não conformada com essa situação, essa namorada dele se uniu a um outro homem e os dois mataram esse sujeito, e não apenas isso, esquartejaram o corpo dele e espalharam partes aí por diversos cantos. Pois bem, o Correio Brasiliense então fez uma reportagem sobre isso, e aí nessa reportagem foi ouvido um especialista. O Correio Brasiliense é um jornal que já deixou muito claro a que tipo de agenda de poder está servindo. E eu vou ler um trecho aqui dessa reportagem para vocês e depois nós vamos fazer alguns comentários para que vocês entendam melhor qual é o ponto ao qual eu quero chegar. O psicólogo e pesquisador da área de violência doméstica da Universidade de Brasília, Fabrício Guimarães, explica que esse é um caso que foge do comum. Não foge tanto do comum assim, como é o que a gente vai ver aqui na sequência. Mas enfim, eu vou falar de alguns casos. É normal encontrar mulheres que, ao terminar um relacionamento, saem, vão se distrair e até choram. No caso dos homens, há uma cultura machista na qual eles acham que a companheira é propriedade dele e as mata. Mas nesse caso específico, podemos ver como intolerância à frustração, ressaltou. É óbvio que isso aqui vai revoltar qualquer homem que for ler um negócio desse aqui. E outra coisa, qual é o homem que nunca namorou uma mulher extremamente possessiva? Que você vai à padaria, a mulher quer ir contigo. Você vai, sei lá, ela quer ter acesso ao seu celular o tempo inteiro. Você vai ao banheiro fazer o número 2, a mulher quer estar lá contigo do teu lado. Mas vocês vão entender melhor agora na sequência por que é que esse tipo de comentário é inserido nessa reportagem. Intolerância à frustração. Eis o diagnóstico possível para uma psicopata que esquarteja o corpo do namorado. Eu não vou nem entrar no mérito aqui se esse psicólogo realmente quis dizer isso da maneira como ele quis dizer. O fato é que a reportagem enviesou a resposta dele para esse sentido. Uma primeira coisa que fica óbvia é a de que nós, homens, ao lermos uma reportagem dessa, nos revoltamos. E por que nós nos revoltamos? Porque nós vivemos em períodos nos quais, se um homem corteja uma mulher ou faz uma abordagem mais direta, ele já é naturalmente taxado muitas vezes de machista, fruto do patriarcado, de cara que só age assim porque é legitimado por uma cultura que permite o abuso da mulher. Se o cara está no meio da rua e ele empurra uma mulher, por exemplo, seja lá por que motivo for, ele já é considerado um cara abusivo, grosseiro, estúpido, um macho escroto, enfim. E aí então nós nos deparamos numa situação em que uma mulher esquarteja o corpo do sujeito e recebe como diagnóstico intolerância à frustração. É óbvio que jamais um homem que faça o mesmo vai receber um diagnóstico desse, e a gente viu aqui exatamente o psicólogo defendendo esse ponto de vista. Então, em princípio, nós ficamos revoltados, né? Nós homens vamos nos indignar contra isso, e é exatamente o que aconteceu na reportagem. Vou deixar o link dela aqui para que vocês então vejam. Só que, meus amigos, não vamos nos iludir. Por trás de tudo isso, há um maligno projeto de poder, eu diria mesmo diabólico, e não na acepção religiosa desse termo, mas talvez, né, mas na acepção mesmo etimológica do grego, diabolos ou divisor, né? É uma das acepções possíveis desse termo. Então é um projeto de poder que mais uma vez quer colocar homens contra mulheres. E se você não consegue entender isso, você vai ler uma reportagem como essa e vai fazer exatamente o que eles querem. Então nós vivemos uma sociedade cada vez mais dividida e isso só serve a esse projeto de poder. Não vamos aqui nos iludir. Nós hoje vivemos em uma sociedade que divide homens e mulheres cada vez mais, brancos e negros, héteros e gays, ricos e pobres, enfim, você vai fazendo as divisões aí, direita e esquerda, é até muito óbvio, né? A quem interessa esse tipo de divisão? A quem interessa que nós estejamos aqui embaixo completamente divididos? Eu já falei 1 milhão de vezes nesse canal e vou repetir sempre. Eu não estou aqui para defender nem homens nem mulheres, eu estou aqui para defender o bom senso e uma reflexão exatamente para evitar esse tipo de tendência, que é uma tendência generalizada e que definitivamente não agrega nada a ninguém. Esse tipo de comportamento é contrário, completamente contrário ao espírito de fraternidade cristã. Esse ocorrido aqui deixa muito claro o seguinte, meus amigos, violência não tem gênero, ou melhor, não tem sexo, né? Já que essa expressão gênero foi criada exatamente por uma agenda que quer dividir ainda mais as pessoas. Então não tem sexo, não tem orientação sexual, não tem raça. A violência é uma causa, só que muitas vezes nós ficamos
ficamos nos prendendo aos efeitos. Então a gente cria tipos penais como feminicídio. Ora, esse é um caso típico que poderia ser um feminicídio, entre aspas, de um cara que morreu exatamente porque não quis mais continuar numa relação. É claro que as investigações estão caminhando nesse sentido, né? Não estou querendo ser o juiz da causa aqui, mas tudo indica que foi exatamente isso. Dizer que as mulheres também não praticam violência é uma inocência muito grande. Ora, Suzane Richthofen, Ana Carolina Jatobá, Deus me perdoe, mas eu acho que a ideia de defenestrar a pobre da Isabela veio dessa mulher, porque eu acho que um pai, em hipótese alguma, faria isso com a filha. Por mais revoltado que a gente fique com os nossos filhos, a gente jamais teria coragem de fazer um negócio dele. A Elise Matsunaga, lembra que picotou também o namorado, era noivo dela, não sei. E o que dizer do caso daquela moça lá em Rondônia, que há uns 3 anos atrás matou o namorado lá em pleno ato sexual, meteu a tesourada no cara. Então você veja que a violência ela é generalizada. Enquanto nós ficarmos aqui achando que não, é a violência contra a mulher, é a violência contra o negro, é a violência contra o homossexual. Não, meus amigos, todos nós somos afetados pela violência. Repito, as mulheres muitas vezes acabam se valendo de um homem, como foi o caso, né, o presente caso. Mas as mulheres também exercem violência, só que uma reportagem como essa jamais vai querer deixar isso claro. Por isso a classificação, né, de uma psicopata como intolerância à frustração. Só que tudo isso visa exatamente servir a essa agenda que quer nos dividir para poder nos dominar. Ah, Duarte, isso é teoria da conspiração. Meu amigo, conspiração é não enxergar mais o quanto isso tem ficado claro. A gente brinca muito, né, na neomasculinidade ou nova masculinidade sobre os gados, né? A gente fala, gado de valor, fulano é gado, mas, meu amigo, o pior gado de todos para mim é aquele que está indo para batedouro e não enxerga isso. Então você que vem aqui nesse canal, homem, por exemplo, e às vezes acha que eu sou escravoceta, né, a expressão. Ou você que é uma mulher que acha que eu sou um machista, um macho escroto. Meus amigos, vocês precisam de terapia, porque talvez vocês estejam servindo a esse projeto que quer dividir homens e mulheres. Não tem como alguém de bom senso, que entenda o que eu falo aqui. É claro que eu nunca me dirijo a massas nesse canal, nunca me dirijo a massas. Sempre me dirijo a indivíduos que têm ouvidos. Então é muito difícil que pessoas que têm bom senso me vejam aqui ou como um macho escroto, né, um machista, ou como um escravoceta. E pior, se você, meu amigo, é homem e me acha machista, ou você é mulher e me acha escravoceta, então aí no caso não é nem terapia, eu recomendo realmente um psiquiatra, que é o que você está precisando. Não nos iludamos, meus amigos. Como nos diz Paulo na sua carta aos Efésios, a nossa luta não é contra carne ou sangue. O Max Stirner tem um livro muito interessante, O Único e Sua Propriedade. E uma das frases mais marcantes desse livro, é um dos livros que mais influenciou a minha vida, é a seguinte: a minha causa é a causa de mim mesmo. Meus amigos, não façam da vida de vocês uma causa alheia à causa de vocês mesmos. Não sejam reféns de ismos, sejam eles quais forem, mas façam da sua própria vida a sua causa. Não seja aí um fantoche, uma marionete desse sistema que quer nos dividir. Tenha consciência, sabe? Eu tenho falado nesse canal aqui que eu acho que homens e mulheres são seres cuja natureza se complementa. Então eu não tenho nada contra mulheres aqui, não tenho nada contra homens. Só acho que nós caminhamos para um cenário em que só o remanescente, e é o remanescente que eu sempre me dirijo aqui nesse canal, só o remanescente realmente vai permanecer, porque o resto caminha para uma autodestruição em decorrência desse ódio mútuo e dessas diversas divisões nas quais nós temos mergulhado. Nesse sentido, embora eu me identifico muito mais com a direita no espectro político atual, eu tenho que reconhecer que a esquerda faz críticas sistêmicas muito mais contundentes do que a direita. A direita ainda é muito inocente para perceber o quanto esses sistemas de poder estão sendo construídos para nos dividir. É claro que a esquerda, em boa parte, é responsável por essas divisões também, mas os caras pelo menos conseguem entender como funcionam esses sistemas. O pessoal da direita às vezes é muito alienado e não percebe que existe sim um projeto de poder, de dominação, e essa dominação vem através da divisão da sociedade. Dentro do aspecto da fraternidade cristã, eu não tenho que me preocupar com a violência contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual, contra o hétero ou contra o homem, enfim, eu tenho que me preocupar com a violência em si, seja contra quem for praticada. A gente está no mês da consciência negra, mas antes de uma consciência negra é necessária uma consciência humana, porque aonde houver uma consciência humana vai haver respeito ao ser humano, seja lá qual for a orientação sexual, o sexo dessa pessoa, enfim, qualquer tipo de divisão aí, a raça. Portanto, não seja um marionete. Atente para o que eu estou falando. Não seja alguém que cause ainda mais divisões. Ah, Duarte, mas você fala tanto do feminismo do seu canal, porque sim, o feminismo é uma ideologia que divide. Eu convoco esse remanescente e essa minoria a compreender isso. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra sistemas que querem nos dividir cada vez mais. Senhores, para esse vídeo era isso. Se você gostou, considere inscrever-se nesse canal. Deixa aí os seus comentários, deixa o seu gostei, compartilhe essa mensagem. Se você discorda do que eu falei aqui, como sempre, deixe seus comentários também, lembrando sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.